E aí galera tricolor, beleza? Aqui é o Igor e hoje eu vou provar pra você porque o São Paulo é o maior clube do Brasil. Eu vou mostrar todos os fatos e argumentos e você não vai ter o direito de negar que o tricolor é o maior clube do Brasil, sim. E antes de começar, se é a primeira vez que você está aqui no canal, se inscreve para não perder nenhum vídeo como esse, além de vídeos diários de notícias e muitos conteúdos legais sobre o nosso tricolor. Então eu conto com a tua inscrição, beleza? Mas e aí, como nós vamos provar que o São Paulo é o maior time? Seguinte, existem alguns fatores para indicar o maior clube: sua torcida, sua estrutura, seus títulos e sua relevância. Todos esses fatores fazem o time ser grande. Outro fator é o fator rebaixamento. Dos times grandes, apenas São Paulo, Santos, Cruzeiro e Flamengo nunca foram rebaixados. Mas como eu disse antes, não é por ser rebaixado ou não que vai fazer o São Paulo o maior time. Quando você pergunta para um estrangeiro, seja ele de qualquer país, sobre os clubes brasileiros que ele conhece, com certeza a maioria vai falar São Paulo. O Flamengo também é muito falado e o Santos. O Flamengo pela sua enorme torcida e o Santos por causa do Pelé e do Neymar recentemente. Quando lembram do São Paulo é por conta de títulos e jogadores importantes. O São Paulo é tricampeão mundial e sempre está revelando grandes craques para o futebol mundial. É assim desde sempre. Desde Raí, Denilson, atualmente tem o Casemiro, o Lucas, David Neres, dentre outros. Inclusive o Kaká, que foi o último brasileiro a ser melhor do mundo, foi revelado no São Paulo e é um ídolo aqui. Então no quesito relevância, o São Paulo está muito à frente dos outros clubes brasileiros. Agora sobre a torcida, o tricolor tem a terceira maior torcida do Brasil, perdendo para Corinthians e para Flamengo. Mas tem uma coisa que precisa ser dita, que é a terceirização da torcida, principalmente por parte do Flamengo. Eu vou explicar mais ou menos como funciona essa, entre aspas, terceirização. Por exemplo, o seu João mora no Maranhão e o seu João torce para o Motoclube, que é um clube tradicional lá do Maranhão. Mas ele também torce para o Flamengo, porque o Flamengo disputa as grandes competições nacionais e o Motoclube não. E o seu João quer participar das competições nacionais e acaba escolhendo meio que um segundo clube para torcer. É mais ou menos assim que funciona a terceirização da torcida. Mas você deve estar se perguntando: ah, mas o seu João poderia escolher qualquer time, por que você tá falando do Flamengo? Então, esse é um ponto que entra outro fator, que é o fator mídia. Não sei se você sabe, mas no norte e no nordeste, tanto a televisão quanto o rádio sempre transmitem jogos do Rio de Janeiro. Ou seja, o seu João vai escolher o time que ele mais ouve falar, que é Flamengo, Vasco e Fluminense. Deixando claro que não é só o Flamengo, o Vasco também, por exemplo, tem muita torcida fora do Rio de Janeiro. É claro que não tira o posto do Flamengo de time com maior torcida, mas aí é uma coisa curiosa para se falar, né? O São Paulo é a terceira maior torcida e o torcedor é 100% São Paulino, então por mais que não seja a maior torcida, somos muito grandes, esse fator aí. Perdemos para Corinthians e Flamengo na questão de quantidade, mas na qualidade o São Paulo sempre lota estádio, sempre tem a média alta, a gente bate recorde todo ano. Então na questão torcida, por mais que a gente perca em quantidade, a gente tá lá no topo, lá no bolo, brigando pelas primeiras posições. Agora o fator estrutura. Até aqui o Flamengo é o único time que chega perto da gente, mas agora o São Paulo vai dar uma disparada na frente. Começando que o Flamengo não tem estádio. O time tem mais de 100 anos e não tem estádio. Outra coisa é o CT. Enquanto o São Paulo tem um CT desde 1988, o Flamengo foi inaugurar o CT só agora em 2016. Sem falar no Morumbi, que o São Paulo construiu em 1960. Outra coisa do Morumbi é que ele é o segundo maior estádio particular da América do Sul, perdendo só para o Monumental de Nunes do River Plate. Ou seja, o São Paulo sempre teve uma estrutura que causa inveja aos rivais. E só atualmente os outros times estão chegando perto e se equiparando com o São Paulo. E eu já ia esquecendo de falar de Cotia, que revela milhares de craques, como o Kaká, por exemplo, que como eu falei antes, foi melhor do mundo. Então no quesito estrutura, o São Paulo está na frente sim dos seus rivais. E para finalizar, o fator mais importante, que são os títulos. E nem vem me dizer: ah, o São Paulo não tem Copa do Brasil. Não tem mesmo, porque o São Paulo é muito ocupado disputando títulos maiores. Para quem não sabe, antes de 2012, quem disputava a Libertadores não jogava a Copa do Brasil. E o São Paulo é o time brasileiro que mais disputou a Libertadores. Foram 18 participações até agora. Então não dá para cobrar uma Copa do Brasil do São Paulo, se bem que o time já teve chance de ganhar lá em 2000 contra o Cruzeiro. No Brasileiro, o São Paulo tem 6 títulos. E os times que estão na frente do São Paulo chegaram lá de um jeito meio estranho.
A lista é assim: Palmeiras tem 9 títulos, o Santos tem 8 títulos, o Corinthians 7 e o São Paulo tem 6. Dessa lista aí, Santos e Palmeiras tiveram títulos reconhecidos só em 2010. Por quê? Os títulos que eles conquistaram não eram do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro só começou em 1971. Antes disso, eram feitos outros campeonatos nacionais e a CBF decidiu reconhecer esses campeonatos como campeonatos brasileiros. Eu nem preciso falar que foi uma decisão tanto quanto polêmica. O Palmeiras, por exemplo, ganhou 2 títulos em um ano só. Isso mesmo, em 67 o Palmeiras tem 2 títulos brasileiros. Pode isso? Não sei. O Corinthians tem 7 títulos. Todos eles foram realmente campeonatos brasileiros. Mas aquele brasileiro de 2005 que teve a máfia do apito deixou um asterístico aí no título do Corinthians. E tem gente que elege até hoje o Internacional como campeão moral de 2005, porque o Inter foi roubado naquele ano e não foi pouco. Então, o São Paulo é um dos maiores vencedores nacionais, com 6 campeonatos brasileiros, indiscutíveis, sem faxe, sem juiz. Além disso, é o maior campeão internacional, com 12 títulos, 4 a mais que o Santos, que fica em segundo. Além de ser o único time tricampeão mundial, fazendo o São Paulo o clube mais vencedor do Brasil. E nem me venha falar de título estadual, que a gente está falando aqui de título de relevância. O São Paulo é o time mais vencedor, mais relevante, mais bem estruturado e com uma das maiores torcidas do Brasil. Todos esses fatores fazem o São Paulo sim ser o maior time do Brasil e não tem como discordar. Se você concorda comigo, deixa aí teu like, compartilha com aquele teu amigo que tem o time rebaixado e acha que é o melhor time do mundo, não ganhou nada. E também se inscreve no canal aí para ajudar a gente a crescer, para também ver mais vídeos como esse e outros vídeos legais aqui do canal. Valeu galera, fui!